Muito bem. Mais uma vez, uma sessão de estudos, sejam todos bem-vindos. O estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Nós estamos estudando as leis morais e o capítulo é o 4º, que nós vamos tratar hoje, a lei de reprodução. E aqui estão os tópicos, né? Nós vamos estar falando sobre a população do globo, nós vamos estar falando sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças, os obstáculos à reprodução, o que isso impacta, se isso é certo, se não é, a diferença, né, do casamento, né, e também celibato, a poligamia, e as questões são das 686 até a 701. Olha como nós já estamos bem avançados no Livro dos Espíritos, porque ele contém cerca de 1019 questões, e então mais umas 300 e poucas nós vamos estar terminando esse livro, né? Mas até lá vamos aproveitar conhecendo bem os assuntos, estudando mesmo, né? Questão por questão. Então, a questão 686. Kardec pergunta para os espíritos: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Os espíritos falam: sim, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Bom, todos nós sabemos que temos as nossas oportunidades da reencarnação, e sem o corpo físico não seria possível. E a única forma de disponibilizar corpos físicos para o ser reencarnante é através da reprodução. Então não tem uma outra maneira, seja de maneira artificial, seja de maneira natural, porque hoje tem, há anos já que tem a inseminação artificial, tem bebê de proveta, como se chamava antigamente, ou seja, tem barriga de aluguel, tem várias formas, né? Mas de um jeito ou de outro, ela está favorecendo a reprodução. Então, sem a reprodução, desapareceriam os seres da Terra, qualquer que fossem. Então, a reprodução é uma lei natural. A 687, Kardec fala: indo sempre na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que a população seja excessiva na Terra. Realmente, nós temos hoje cerca de 3 vezes, a população total é 3 vezes a população encarnada, né? Então, se nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra, multiplicado por 3, nós vamos ter 24, 25 bilhões de seres, entre encarnados e reencarnados. Isso é informação dos espíritos, né? E a gente considera isso como sendo uma realidade, mesmo porque tem uma lógica por trás disso. Ainda que o número não seja correto, não seja exato, né? Mas tem muitos espíritos para reencarnar. E se reencarnar todos eles, né? Como é que vai ser? Então aí pergunta Kardec: na progressão crescente que vemos, vai chegar um momento que vai superpovoar a Terra? Não vai ter condições de abrigar todas essas pessoas, entre encarnados e desencarnados? Lembrando sempre que nós somos aqueles que vão e vêm, vão e vêm. Nesse momento nós estamos aqui. Amanhã nós vamos estar no plano espiritual. Outros vão ter tomado o nosso lugar. E como a reprodução é progressiva, nós vamos ter mais gente aqui. Então, gente que sai do plano espiritual e vem para cá. Terminou aqui o tempo, porque o corpo ele não é para sempre, né? Aí ele morre, o corpo morre e o espírito retorna para o plano espiritual. Então, nessas trocas, nessas idas e vindas, nós somos os mesmos. E Kardec, quando pergunta: vai ter um dia que vai ficar cheia a Terra, vai ter uma população excessiva? Aí os espíritos falam: não, Deus provê a isso e mantém sempre o equilíbrio. Olha que interessante, nós podemos ter digamos que por algum motivo, a população todinha desencarnada, que está aqui assim no orbe, em torno do orbe terrestre, reencarnasse, ela comportaria.
toda essa turma aí, toda essa humanidade da Terra. Porque quando se trata de humanidade, a gente tem que ir muito mais além, né? Tem outros mundos, outros, mas em se falando da Terra, digamos que nós estamos falando dessa humanidade. Se reencarnasse todo mundo, mas vai ter espaço? Sim, porque Deus provê isso e mantém o equilíbrio sempre. Ele não faz coisa alguma que seja inútil. Vocês acham que Deus erraria na conta, né? Imagina, se ele faz tudo perfeito. Então, nós sim temos essa preocupação. Nossa, vai ter um dia que não vai caber gente aqui nesse planeta. Vai, desde que nós saibamos conviver com o próximo, com as pessoas aqui. E aí vai caber todo mundo, sim. Né? Ele não faz coisa alguma que seja inútil, né? Como nós falamos. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto, então o todo. Então, temos que ter isso em mente. A lei de reprodução é uma lei natural, né? E, sendo progressiva, pode ver, desde que começou, vou fazer, sabe, da forma alegórica que foi falado, né? Adão e Eva, na verdade, são raças adâmicas, um conjunto de homens e mulheres muito pequeno. E aí foi multiplicando, 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 e chegou nesse contingente que hoje está aqui na Terra. Então é crescente. Isso tem uma história e, por projeção, certamente vai continuar crescendo, ainda que de forma lenta, mas vai continuar crescendo. Né? Por que de forma lenta? Porque as pessoas hoje já não têm mais tantos filhos. Algumas nem têm filhos. Algumas preferem ter um bichinho de estimação do que um filho. Né? Então, a velocidade pode estar lenta, mas vai haver equilíbrio. Em alguns momentos, ela até diminui, como nós estamos passando hoje. Os nascimentos hoje estão inferior ao número de mortes, mas por causa de uma pandemia. Em alguns países nós estamos vendo isso aí, né? Alguns pela primeira vez. Os países mais velhos, não, né? Há muitos velhos, tudo vão desencarnando, né? Então, está decrescente, naturalmente. Mas em países jovens, ainda que estava crescente, né? Hoje estão experimentando declínio. Mas isso é por um tempo, que logo que voltar à normalidade, a gente vai ter uma situação de crescimento assim, progressivo, né? A questão 688. Há, nesse momento, raças humanas... bom, deixa eu falar aqui. Então, nós estamos falando até agora de população do globo. Agora nós vamos estar falando de sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, diminuem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Então, como nós falamos, tem lugares que está declinando. O número de pessoas está diminuindo, né? Então, vai ter momento que vai acabar com os seres humanos, a raça humana vai acabar? Olha que resposta. Assim acontecerá de fato. É que outras terão tomado o seu lugar, como outras um dia tomarão o lugar de vocês. Então, não é nenhum... Vamos falar de um exemplo, vai? De civilizações. Um tipo de civilização. Né? Quem que eram? Eram aqueles que vieram, por exemplo, né, aqueles egípcios, que detinham de uma série de conhecimentos, né? Muito conhecimento sobre algumas coisas, sobre ciência, sobre uma série de coisas, né? O ocultismo, e conheciam coisas que hoje ainda nos causa, assim, surpresa, né? Hoje, se for no Egito, a raça que está lá, a civilização que está lá, não mostra que não é biologicamente que se herda alguma coisa. Pode herdar caracteres físicos, mas não o conhecimento, a maneira de ser, tudo. Por quê? Porque houve uma troca. Aqueles espíritos que habitaram aquele lugar durante um determinado tempo, eles ou voltaram para outro lugar, ou foram para o plano espiritual, mas outros deram continuidade, substituíram aqueles espíritos. Por isso a diferença dessa civilização entre uma e outra. Agora, se for falar biologicamente, em termos assim do corpo físico,
Se a gente for lá atrás, no passado, nós vamos ver aqueles trogloditas, né? Aqueles homens pré-históricos que tinham similaridade conosco, mas o desenvolvimento ainda era menor, muito menor do que hoje. Então, olhando fisicamente, eles tinham um corpo diferente, uma formação, uma conformação diferente. O cérebro era diferente, porque eles foram substituindo, né? Eles foram se melhorando até chegar nesse homem da Idade Moderna, que somos nós, homens e mulheres, já com uma outra compreensão física, com outro formato de cérebro, né? Mais desenvolvidos, para que pudessem desenvolver habilidades, tecnologias, conhecimentos que não comportaria no cérebro daqueles seres pré-históricos. Então, a gente nota uma substituição. Hoje, por mais que procure, ninguém acha um ser pré-histórico. Acabou, foi substituído por outra geração, digamos assim. Tem certeza? Não, em comportamento pode ser que sim, né, Kátia? Mas ainda assim, mas eu estou falando fisicamente, tá? Dá esse crédito para mim, assim, de estar falando especificamente sobre o físico. Então, você nota que, né, nós notamos que houve uma mudança, é uma raça substituindo outra. A nossa raça hoje substituiu aquela, e nada impede, segundo os espíritos, que amanhã a nossa raça seja substituída por outra. E nós estamos falando fisicamente, porque espiritualmente, vamos lembrar, somos os mesmos. Muito provavelmente, não dá para afirmar isso, tá? Mas muito provavelmente, nós em algum momento habitamos, se não na Terra, em outro lugar, corpos muito atrasados. Porque nós não tínhamos condições ainda de manifestar isso que nós estamos manifestando agora, hoje. Luiz, posso falar uma coisa? Claro que sim. Posso fazer um comentário? Engraçado que você comentou essa questão do corpo físico, né? E ainda outro dia eu conversava com o meu dentista sobre isso. A arcada dentária das pessoas vem mudando ao longo dos anos. Há pessoas, por exemplo, que nascem sem o dente ciso já, né? A gente arranca, a maioria arranca, né, os dentes cisos, e já há um grupo de pessoas nascendo sem o dente ciso, quer dizer, já o corpo já vai mudando. Enfim, me fez lembrar dessa situação. Não, foi muito bom esse comentário. Isso eu diria até que é uma grande mudança em curto espaço de tempo. Então, ou seja, você, em pouco tempo de vida, você se lembra quando o siso era algo importante, tinha que ser retirado porque era um problema, né? Era algo que estava ali já sem uso, mas que causava problema. E agora, a partir de um ponto, já tem isso comprovado de que está nascendo gente sem isso. Então, é uma mudança em pouco tempo. Mas se você pegar um período muito maior, você nota mudanças muito mais, muito mais profundas. Ah, sim, sim. Hoje... Oi, pode falar. E uma outra coisa que você comentou também, antes que eu esqueça, porque hoje em dia eu esqueço tudo facilmente, eu penso e esqueço imediatamente, é a questão do número de pessoas no planeta, né? Ultimamente, a gente tem recebido muitas notícias da Índia, devido à situação que eles estão passando. Então, veja você, 8 bilhões no mundo, no planeta. Mais de um oitavo... Bilhões. Mais de... Oi? 8 bilhões, isso. 8 bilhões, né? Então, mais de um oitavo dessa população mora na Índia. Então, que é 1,3, né? Quase 1,4 bilhão de pessoas. E eu fico pensando, por que será? Porque deve ter uma razão espiritual para que um país que não é tão grande assim, geograficamente falando, para o número de pessoas, não. Para o número de pessoas que aquele país comporta. Por quê? Por que existe essa concentração enorme de pessoas naquele país? É claro que existe uma série de motivos culturais, mas eu não quero levar esses motivos, não quero comentar esses motivos, mas principalmente eu fico pensando qual seria o motivo espiritual, né, para que
tamanho número de habitantes ou de espíritos reencarnem naquele país, né? Para você ver, tem muito país que tem espaço e não tem gente. Quem conhece o Uruguai, por exemplo, quem já viajou lá, nós tivemos essa experiência, e é impressionante, ela tem cerca de 3 milhões de pessoas, né? 1,5 milhão vive em Montevidéu. O outro 1,5 milhão está no restante do país. Claro, é um país pequeno, tudo, mas também tem pouca gente. Aí você anda, você não é casa. Você está na estrada, anda, aí uma casinha, aí passa mais uma outra casinha, e um monte de gado, né? Mas você vê um monte, sabe? Não tem gente. O número de pessoas está na cidade, o maior número de pessoas, quer dizer, metade está lá na cidade, ou pelo menos era, mas não deve estar muito longe. Então, eu acho que essas coisas vêm para nos ensinar que está mal distribuído. Então, vai chegar um momento que nós, como solução, nós vamos ter que, sabe, nós que eu digo assim, a administração dos países vão ter que reavaliar as coisas. Porque não vai dar para acomodar sozinho, a menos que seja uma invasão. Gente que sai de um país para tentar sorte em outro, né? E aí tem aquela guerra, né, contra imigrante e tal, mas enfim, tem uma série de coisas que eu vejo como tudo aprendizado para a gente. Então, se está tudo concentrado num lugar, tem seus motivos. Claro, tem que ter, porque como a gente acabou de ler, ainda que seja falando na população do globo, um tema específico, Deus não faz nada assim, à toa. Né? Tudo é útil. Né? Então, muito provavelmente tenha isso mesmo. Então, voltando a falar disso, nós podemos ter novas raças. Hoje, é patente isso, já foi estudado, a ciência já percebeu que o desenvolvimento hoje no homem, ele está aqui no frontal, em termos do cérebro, que é justamente a área que trata do conhecimento, que trata das artes, que trata desse lado moral. Então, aqui é que está desenvolvendo, assim, na frente, se comparar com anteriormente, tem essa parte, assim, o lado reptílico, né? Eu não sei exatamente, né, dizer para vocês, mas é o que é nossa herança animal. E já na frente, já é essa hominal, esse desenvolvimento. Então, ao longo do tempo, e muito tempo, e não aquele do molar ou do siso, né? Então, aí a gente vai ter essa diferença já estudada. Hoje, a ciência percebeu essa mudança e ela tem a ver com esse lado mais do sentimento, mais não daquele lado, sabe, nós estamos falando de moral mesmo, desenvolvimento. Então, o homem daqui para frente, ele vai estar desenvolvendo muito mais isso. E pode ser que realmente tome lugar, como dizem os espíritos, dessa raça atual. Então, não é nenhuma surpresa. Aí o Kardec pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Que é sobre o que nós estamos falando. E aí ele lembra a gente: olha, na verdade ele está informando e nós estamos sendo lembrados porque a gente já sabe isso, já estudou isso. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Nossa, eu tô lendo um livro, eu achava que eu tinha lido, mas não tinha lido, chama-se Renúncia, de Emmanuel. Quem quiser ler vai ver, é fantástico, né? Então, fala justamente de orbes muito mais elevados, de onde vem um espírito que quer voltar para a Terra para ajudar o grande amor da vida dela, né? Alcione, ou Alcione é o nome dela, né? E ela está foi buscar a oportunidade para reencarnar junto ao Pollux, né? Que é o nome dele lá no plano espiritual, que aqui certamente vai ter outro. Então, e quando ele descreve os planos espirituais, e mesmo onde ela habita, e mesmo as pessoas, né? Ainda que espirituais, ainda que espíritos, são já outra raça.
É perceptível, ainda que ele não fale, mas já nota-se isso. Eu conheço médium que fala de espíritos de uma estatura muito elevada, espíritos muito mais altos do que a gente, e muito luminoso, e muito, certamente muito adiantado. Então, já tive essa experiência de ouvir de médium e falar, olha, tem um espírito assim descrevendo, muito mais alto que a maioria. Então, pode ser que a gente tenha alguma diferença, né, no futuro, né, como dizem os espíritos aí. Mas, como eles falam assim, ó, nós vamos habitar novos corpos, mas dado o nosso primitivismo, a nossa situação espiritual, está muito longe da perfeição. Então, estão dando esse, sabe, calma, calma, né? Porque nós vamos ter muito tempo pela frente ainda. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se acabam, tá vendo? Invadir toda a Terra, preencher toda a Terra. E aí nós vamos ter que achar a solução para isso. Que não freia, pode ver, por mais que tenha algum tipo de controle, a reprodução não freia. Tá aí, está crescendo, né? Então, vai ter um momento que vai precisar reorganizar tudo aí para caber todo mundo, né? Senão vai ficar complicado, né? Naqueles filmes que falam né, de situações de superpopulação e tal, aquelas, né, catástrofes, é filme. Então, vamos pensar desse lado aqui, que a solução está nas nossas mãos, né? Outras raças as substituirão mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual. Não vem novo, não, é daqui não, somos nós que estamos transformando, né? Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Ele está falando daquela turma lá das cavernas. Percebem como a gente tá mudando? Não tem nada que seja estável, assim, que não mude, que seja estático. É tudo movimento, é tudo assim um crescimento, é movimento mesmo, em todos os sentidos, né? E não poderia ser diferente com a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Kardec pergunta na questão 690, do ponto de vista físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Olha só, é uma pergunta bem lógica. É uma seleção que está acontecendo, né? Aí, os espíritos falam, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Então, aquele pouquinho de homens que foram, assim, foram aparecendo num lugar, em outro, pipocando, assim, poucos, né? E depois foram preenchendo, né? Aí hoje em todos os continentes tem homem, né? Tem ser humano, né? Então, ele se perde lá na noite, faz muito tempo isso aí. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma delas, elas puderam se aliar entre si e produzir tipos novos. Então, essa diversificação e esse fundir de raças foram gerando mais e mais seres mais desenvolvidos para comportar um espírito que tenha a capacidade de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Vamos pegar um carro, por exemplo. Imagine aqueles carros Ford, né? Quando Henry Ford fez eles assim tudo, né? Então aí ele fez com uma determinada velocidade e tudo. Imagina se hoje, onde a velocidade mínima de 65 milhas por hora, aqui numa estrada qualquer assim, né? Que é bastante normal, né? Então, pegar um carrinho desses, daquele dos primeiros que ele montou, o Ford T e tal, e colocar nessa rodovia. Ele seria tirado para fora. Não, ele não seria permitido andar ali, porque ele já não comporta mais assim o desenvolvimento da velocidade daquela estrada. Estou dando um exemplo só para a gente ver que um troglodita trazido para cá, se é que fosse possível, ele não se adaptaria.
os espíritos que estão assim, tendo a experiência no corpo de um troglodita, eles são para aquele momento. Então, a cada momento, a cada instante, tem uma fotografia da realidade a que ele pertence. Então, olha quanto nós temos aí pela frente. Nós vamos evoluir muito ainda. Se a gente acha que chegou no auge, engano. Nós vamos crescer muito ainda, física e espiritualmente. Tem que ser física para poder comportar o espírito melhorado. Então, somos nós mesmos artífices da mudança para que nós mesmos nos manifestemos como seres encarnados, espíritos em corpos aqui. Olha que coisa, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem articulado. Deus não esqueceu de nada. Nós não temos absolutamente nada para retocar a obra dele, né? Então, essa lei de que nós estamos tratando, que é a lei da reprodução, olha para que ela serve, para nos alertar, para nos informar que nós estamos evoluindo através da reprodução. Olha a importância da reprodução. Nós arranhamos ainda esse assunto, né? Assim, no comecinho, mas já dá para perceber a importância, né? Para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, né? Então, é uma lei natural e, portanto, muito importante, né? Aí Kardec fala na 691, do ponto de vista físico, qual o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Então, vamos tratar daquelas raças lá. O que era a característica dele? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Então, através do desenvolvimento da força bruta, nós estávamos aprendendo, a gente estava evoluindo, crescendo. Agora, ocorre o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Então, hoje, muito mais o intelectual do que o físico, porque ele vai substituindo o físico, a força física, por equipamentos, por máquinas, por utensílios. Eu li há um tempo atrás que não foram as raças mais fortes que venceram, foram aquelas que conseguiam pensar melhor. Então, no meio de toda aquela força bruta, haviam grupos, tribos, o que quer que seja, que dominavam as mais fortes pela inteligência. Ainda que fosse colocando medo, ainda que fosse colocando, fazendo trocas, ainda que fosse inventando alguma coisa. Então, o intelectual sobrepujando o físico, a força bruta, que é o resultado nosso aqui. Pode ver. Hoje a gente sabe o valor de uma pessoa que pensa comparado com uma pessoa que executa, né? Então, mas nós estamos falando de extremos muito grandes, né? Mas dá para perceber que a inteligência, ela é influente, ela muda, né? Então, é isso que ele está falando. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que os animais não conseguem. Então, ele já traz um pouco para essa realidade, animal e ser humano. O animal, ele se utiliza do que está ali na natureza. O homem vai e doma a natureza. Ele faz barragens, por exemplo, e transforma toda aquela potência da água represada em energia elétrica, por exemplo. Ou ele queima alguma coisa para produzir energia, né? Ou ele conhece as estações e alimentação no solo, tudo, e produz grandes safras. Então, percebe que ele tira proveito das forças da natureza. Então, a natureza está aí, ele vai e trabalha isso, né? Coisa que os animais não fazem, né? Aí vem a questão 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Quer dizer, podemos manipular ali? Podemos trabalhar isso?
Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso natural? Eu vou dar um exemplo, tá? Só para a gente ter uma ideia dessa pergunta aí. O cachorro, né? Então, tinha na natureza o lobo. O homem foi lá e domesticou o lobo. E ele não se contentou com isso. Ele começou a fazer uma seleção com aqueles animais que gerou esse número enorme de cachorros que existe, assim, de variedades. Pode ver, tem desde um chinchila, que é pequenininho, até um dog alemão, que é enorme. E dentre eles, uns mais peludos, outros mais orelhudos, outros mais com utilidades diferentes. Pode ver, então o homem interferiu na raça desses lobos. Naturalmente, muito provavelmente, o lobo continuaria sendo lobo ao longo do tempo, até chegar nos nossos dias, né? Não teria essa variedade de cachorro que tem, assim, de espécies, né? Então, é isso que ele está falando. Não dá para deixar normalmente, o homem tem direito de interferir. Agora os Espíritos falam, olha, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o homem é um instrumento que Deus se serve para atingir os seus fins. Então, não é proibido, né? Ele pode mexer sim, pode melhorar, tanto que a gente vê produção de alimentos dando muito mais, produzindo muito mais do que o que veio da natureza. Nós vemos coisas totalmente diferentes. Eu não sei se vocês conhecem assim a origem do... Poxa, como é que chama lá da Holanda, a flor? Nossa, fugiu a cabeça. Lá. A tulipa. A tulipa. A tulipa, os holandeses mexeram tanto na tulipa, com cores, com formatos, assim, é algo assim impressionante. E se for ver a tulipa na origem, são praticamente 4 pétalazinhas fininhas, que não tem nada a ver. Então, eles foram mexendo nisso. Então, mais um exemplo de que é possível sim mexer. Tem um objetivo por trás disso? Tem. Então, vai lá e mexe. E é um instrumento de Deus para fazer, para determinados fins, né? Sendo a perfeição a meta para que a natureza tenda a favorecer essa perfeição, é corresponder às vistas de Deus. E, além disso, não vamos nos esquecer que o planeta Terra foi elaborado por espíritos que um dia foram homens, como nós. Simples, ignorantes, que evoluíram, foram evoluindo, e hoje têm a capacidade de construir mundos. Então, o homem é um instrumento de Deus. Então, Deus se serve do homem para ser co-criador. Então, nós estamos aprendendo a mexer com as coisas. Ninguém vai conseguir construir um mundo se não começar a mexer com a flor, mexer com o cachorro, né, com o lobo e tantas outras coisas, né? Com a natureza, com a química, enfim, tudo que está aí ao nosso alcance, né? Aí, na mesma pergunta, 692, né, ele fala, mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo, senão um acréscimo de seus gozos, ou até financeiros, né? Isso não lhe diminui o mérito? Aí os Espíritos falam, que importa que o seu merecimento seja nulo, desde que o progresso se realize? Então, se o que está movimentando ele é o financeiro, então, que seja, não tem problema, o progresso está a caminho. Cabe-lhe tornar seu trabalho meritório pela intenção. Além disso, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que tira maior proveito. Então, as vacinas, não importa se as pessoas que se juntaram para fazer aquilo como um grande negócio, os laboratórios falaram, não, nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. Tal. Não importa se aquele outro falou, não, nós precisamos, isso aí
é perseverar a raça, é a manutenção da raça humana. Então, vamos trabalhar. Então, não importa se seja algo por ideal ou seja algo financeiro, né, com objetivo financeiro. O que importa é que o progresso está ali acontecendo. Se esse é o nosso nível, se isso é que move a gente, que vamos então seguir adiante, né? Tá tudo bem? Tá todo mundo aí? A questão 693 são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Então, agora nós já estamos falando de obstáculos à reprodução. Podemos interferir nisso, né? A gente vê alguns povos que fazem controle de natalidade, e às vezes de forma abusiva, né? Então, isso está certo e tal? Aí os espíritos falam, olha, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, vamos lembrar que as leis naturais, a gente conhecendo elas, a gente anda direitinho e vai em direção à felicidade. Quando a gente embaraça a natureza, quando a gente põe obstáculo para a natureza, ou vai contra essa marcha, nós estamos indo contra essa lei natural. Então, não é certo, né? A mesma questão, né, dividida em duas. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. O homem pratica ato repreensível quando impede essa reprodução. Então, digamos que por qualquer motivo, um predador natural deixou de existir, aí começa a ter um monte de determinado, ou planta, ou animal, se reproduzindo de forma assustadora, né? Então, o homem pode segurar essa reprodução? Aí, os espíritos dizem, Deus concedeu ao homem, acima de todos os seres vivos, um poder que ele deve usar, mas sem abusar. Assim, pode regular a reprodução de acordo com as necessidades e nunca sem necessidade. Vamos dar um exemplo. Eu quero ter um gato, mas eu não quero ter uma ninhada. De repente o gato escapa lá e volta, né? A gata volta prenha e aí vai ter um monte de gatinho. Poxa, o que eu vou fazer com aquilo? Então o homem, o que ele faz? Ele desenvolveu a castração, né? Para que não tenha para que não tenha outros filhotes. Então, é um tipo de necessidade, podemos pensar assim, né? Então, ele não está exterminando, não, nasceu um monte de gato, então extermina. Não é assim, é o contrário, é não reproduzir. Então, ele está trabalhando nesse sentido. Eu estou dando exemplos, tá? Mas tem muito mais isso na natureza, muito mais. Pombos, por exemplo, imagina, a população de pombos está cada vez maior, né? Agora, como é que regula isso? Hoje não tem. Fora o extermínio, não tem. Mas eu me lembro que eu trabalhei numa empresa que é proibido, naturalmente, exterminar pombos, mas não é proibido exterminar ovos. Então, o que acontecia? Tinha um pombal, assim, né? E aí, a cada tempo, um funcionário ia lá e retirava os ovos. Então, com isso, era uma forma de reproduzir, porque aquilo era uma empresa que trabalhava com sementes, aquilo atraía muitos pombos, né? Então, a forma de regular era assim. Então, existem algumas formas, né? E como ele sempre fala, né? Ele pode fazer sem abusar, né? Ele usa sem abusar. Assim, pode regular a reprodução de acordo com as necessidades e nunca sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus arranjou para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é, ainda isso, o que o distingue dos animais, porque ele age com conhecimento e causa. Então, o homem, pelo menos em tese, ele tem esse critério para fazer as coisas, ou pelo menos deveria, né?
mas os mesmos animais também ajudam para a existência desse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, cuidando da própria conservação, impeçam ao desenvolvimento excessivo, e talvez perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, existe um controle natural. Quando o homem mexe nisso, ele desbalanceia. Eu acho que já falei uma vez sobre um caso que a gente estava falando sobre... a gente estava dando uma palestra e tal, e no fim, não sei porquê, depois, assim, uma pessoa veio e falou que o chupim, que é uma ave muito comum no Brasil, ele põe o ovo no ninho do tico-tico, né? Então, o que acontece? Ele tira um ovo e coloca o ovo dele. E depois, com o tempo, ele nasce, né? E ele é maior do que os outros, fica tudo embaixo, os filhotes ficam ali embaixo dele, e a mãe cuida só daquele, porque ele que abre a boca, ela vai alimentar ele, né? Abre o bico, desculpa, não a boca. E aí ela estava falando do quanto ela odiava esse passarinho, fazia isso com o pobre do tico-tico, tal. Aí eu falei, olha, não tem nada errado. É a maneira que ele descobriu, naturalmente, de fazer a reprodução dele, colocar no ninho de outro, e o outro choca o ovo dele. Ele aprendeu assim e pronto, né? Então, é isso que ele faz. E outra, é uma forma de controlar a população de tico-tico, né? Então, por pior que possa parecer, tem uma função. Então, nós temos que ver sempre por esse lado, aquilo que funciona. Então, portanto, o equilíbrio ele é importante. E o equilíbrio ele está presente quando a gente não mexe nesse desequilíbrio, né? Quando a gente não mexe no equilíbrio e causa essas catástrofes locais, né? E aí vai. E aí a gente tem uma série de consequências, né? Kardec pergunta na questão 694, o que devemos pensar dos usos? Nós estamos ainda na obstáculos à reprodução. O que devemos pensar dos usos cujo efeito consiste em dificultar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Então, por exemplo, a gente sabe que alguns políticos, países, objetivam a lei do aborto justamente para ter mais liberdade dentro disso que ele fala, né? Satisfação da sensualidade. Então, seria um caso. Então, o que se deve pensar disso, né? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é materializado. Então, quando se trata desse controle da reprodução dessa maneira para que possa exercer mais, né, a sensualidade, satisfazer a sensualidade, então ele está demonstrando que ele ainda está bem atrasado com relação à situação que ele deveria estar, né? Será contrário à lei da natureza o casamento? Agora já estamos no casamento e celibato, tá? Esse ponto da lei de reprodução. 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Então, isso é natural, é contra, tal. Aí, olha o que os espíritos falam. É um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é um progresso. A união de duas pessoas. Nós não estamos falando do casamento oficial. Nós sabemos que temos juízas de paz aqui, tudo, né? Tal, mas é uma coisa da sociedade. Mas o fato de duas pessoas se dedicarem e permanecerem juntas, se dedicarem uma à outra, e depois constituir família, né? Ou aumentar a família, ou não, mas ter sempre essa relação permanente, isso é um progresso da humanidade. É assim que os espíritos veem isso. É isso que está dentro das leis, no caso, a lei da reprodução, né? E aí, Kardec pergunta o contrário, né? A 696. E que efeito a abolição do casamento teria sobre a sociedade humana? Então, aí baixava uma portaria, agora liberou geral, né? Ninguém precisa casar, pode ter como quiser as relações, número assim, de grupos de pessoas que se relacionam e tal.
Aí Kardec, os espíritos falam, seria uma regressão à vida dos animais. Então, nós estaríamos dando um passo para trás. E aí Kardec fala, num comentário dele, a união livre e casual dos sexos é um estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Portanto, a abolição do casamento seria regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, foi algo que nós aprendemos já há muito tempo, o estabelecimento da família através do casamento, da união de dois seres, né? Um compromisso, né? Formal ou não, tal, mas a gente está junto. Então, isso é um progresso. E se a gente acabasse com isso, seria voltar a ser como antigamente. Como, por exemplo, ao invés de usar esses carros tão rápidos e confortáveis que a gente usa, voltar para aquele Fordzinho, né, com todas as limitações. Ou seja, nós não voltamos, ou pelo menos não devemos voltar, retrogradar, né? Então, nós estamos sempre indo para frente, evoluindo. E essas uniões, né, que se estabeleceu desde o começo, uma das primeiras manifestações de evolução, e ver o que dá nisso. Se a gente trata da reencarnação como sendo uma oportunidade de progresso, nada melhor do que dentro daquela unidade, daquela célula inicial, o casamento e depois os filhos, aquela pequena família. Então, olha como a gente, hoje, conhecedores, né, da reencarnação, percebe a importância disso, da relação de dois seres, quanto não se aprende junto. Então, é um passo para trás se abolíssemos o casamento, né? São os espíritos que falam e depois Kardec faz o comentário. Aí a questão 697 já está tratando de casamento e celibato, né? Se bem que na última também já era, né? Casamento e celibato. A indissolubilidade absoluta do casamento faz parte da lei da natureza ou somente na lei humana? Então, só nós é que nos separamos, né? Aí, só os seres humanos, na natureza, isso é possível, né? Isso acontece, é algo natural. Os espíritos dizem, é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Então, fomos nós que estabelecemos isso. Isso é contrário à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Aí, Kardec pergunta sobre o celibato, 698. O celibato, que é esse da pessoa não se casar, não ter relações com outras pessoas, enfim, é uma vida quase que isolada, do ponto de vista esse de relação, né? O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo degradam a Deus e enganam o mundo. Então, eles estão dizendo para a gente que o celibato voluntário, não, eu quero ser, não tem nenhum grande objetivo por trás disso. Tá? E eu simplesmente quero ser um celibatário. Né? Então, tem objetivo por trás disso ou não tem? Se for por puro egoísmo, não é uma coisa boa. Como ele fala, né? Desagrada a Deus. Então, está contra a lei natural, né? Da lei da reprodução. Aí, Kardec, na 699, para algumas pessoas, o celibato não é um sacrifício com finalidade de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade. Opa, peraí, isso é bem diferente, isso é muito diferente. Voltando ao livro
que eu estava comentando com vocês, né? O renúncia. Esse espírito, ele busca uma vida celibatária, uma vida para não constituir família, para que não distraia ele. Ele quer ter toda a oportunidade de crescimento e de dedicação ao próximo. Então, é diferente. Hoje a gente vê algumas pessoas que são assim, né? Aliás, nós vimos muito ao longo da história, mas tinha um objetivo, né? Tinha o porquê daquilo, né? Agora, então, quando ele está a serviço da humanidade, os espíritos falam, não, isso é muito diferente. O que eu falei lá atrás foi por egoísmo. Se a pessoa simplesmente, não, eu não quero dividir nada com ninguém, eu quero ter minha vida, eu quero, né, me isolar e pronto, né? Isso é egoísmo, né? Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, se tem celibatários no mundo com um propósito, isso não é nenhum crime, isso não está contra lei nenhuma, lei de reprodução. A gente vê, por exemplo, sei lá, vou chutar aí quem? Vamos falar do Divaldo Pereira Franco. Ele dedicou a vida, né? Está dedicada a vida dele, para que ele pudesse auxiliar as pessoas, para que pudesse propagar a doutrina espírita, para que pudesse escrever os livros dele de cunho espiritual, espírita. Madre Teresa também. Né? Então, exatamente, mas eu estou falando, deixa eu só completar o dele. Mas, por outro lado, ele não teve filhos dele, mas e aquela turma lá que ele abrigou na mansão do caminho? Então, é algo que tem uma utilidade. Estou dando um exemplo. A Verinha falou de Madre Teresa, e tem tantos outros aí que dá para... Né? E até mesmo anônimos, né? Mas, e aí ele fala, quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Foi algo que ele já combinou na espiritualidade vir aqui já para poder se dedicar, né? E Allan Kardec fala, não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal aquilo que ele próprio fez. Portanto, nenhum mérito pode haver na sua violação ou na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui um sacrifício praticado em prol da humanidade, pela renúncia às alegrias da família. Então, voltando ao exemplo do Divaldo, ele não teve uma família ali, a esposa, filhos, ali tudo, mas ele teve a alegria de toda aquela grande família que ele abrigou. Ele e o amigo dele, né? O Nilson, né? Tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, todo sacrifício pessoal eleva o homem acima da sua condição material. Então, ele se eleva, né? Ele sublima. Então, vamos sempre entender as coisas como tendo um propósito. Sem propósito, por puro egoísmo, por seja lá o que for, isso não é útil, né? E agora, finalmente, questão 700, a igualdade numérica. Isso já estamos falando de poligamia, tá? Então, uma pessoa casar ou se vincular a várias outras pessoas, né? Então, a pergunta, a igualdade numérica que existe mais ou menos entre os homens e mulheres é indício da proporção em que se devam se unir? Em que devam se unir? Aí os espíritos dizem, sim, pois tudo na natureza tem um fim. E é interessante, eu não sei hoje muito provavelmente está desbalanceado, né? Porque tem controle de natalidade, tem controle do sexo da criança, tem uma série de controles aí, né? Que pode ter modificado em muito a relação, né? A proporção homem e mulher. Mas eu aprendia na escola que a proporção é assim, tipo 51% de mulheres e 49% de homens, né? Que é a conta justa para que haja um equilíbrio, para que haja uma reprodução natural.
E isso já é um indício de que o casamento, a monogamia, é quase que uma necessidade, porque se está ali bem par e par, né, ou par e passo, tá, então significa que um homem e uma mulher. Não estamos entrando no mérito de nenhum outro tipo de relação, nada, mas vamos falar essa que a natureza levou a esse equilíbrio, né? Então, quase que 50% homens, 50% mulheres, ou seja, 51, 49, que é quase ali, né? Então, isso já é um indício de que a monogamia é o natural, né? Então, Kardec pergunta, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais de acordo com a lei da natureza? Aí os espíritos falam exatamente isso que a gente estava comentando. A poligamia é lei humana cuja eliminação marca um progresso social. Ou seja, o dia que acabar com a poligamia, né, tem um harém, o cara lá é um sultão, lá ele tem um harém de 100 e poucas esposas, né? Então, o dia que acabar isso, é uma marca de que a sociedade está progredindo, né? O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E Kardec fala, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de se tornar universal, o que seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. Então, naquela época, estava, né, 50-50. Então, se fosse uma lei, né, universal, todas as sociedades, isso não seria possível. Imagina, todas as sociedades, porque, claro que as sociedades estão calcadas assim, o homem pode ter um monte de mulher, né? Então, isso historicamente, é o que a gente vê, né? Deve ser considerada como uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Então, hoje tem muito menos do que isso. Hoje está dentro da lei. Um homem não pode. Aqui nesse país, no país que a gente veio, tudo, o homem tem direito a se casar com uma mulher e vice-versa, né? Estamos falando de uma relação que é o que a gente aprende, o que a gente aprende assim, nessa proporção, né? 50-50, natural, e dentro do que a sociedade vem trabalhando isso. Então, a poligamia em muitos países ela é proibida, né? Então, isso lentamente vai desaparecendo. E esse era o nosso estudo de hoje, no dia 17, daqui a uma semana, nós vamos estar falando da lei de conservação. Nós vamos estar dividindo em duas partes, por causa do número de questões, por causa dessa... Um capítulo grande. É um capítulo mais extenso, né? Então, é isso. Esse era o nosso tema. Bem interessante. Olha, sabe, Kátia, e demais, quando a gente vê as leis naturais, que a gente vai aprendendo, né? Vocês percebem como elas têm uma coerência, como os espíritos trazem assim, uma lógica muito grande e assim, funcional, né? Ou seja, funciona, né? E funcionaria se a gente seguisse elas. Agora, a gente vê os comportamentos versus as leis naturais e aí a gente percebe uma discrepância. Então, em alguns momentos, né? Outros tal. Então, a gente tem que ver hoje, com essa capacidade que nós temos de analisar as coisas, a gente pode avaliar as leis naturais e as leis humanas, os comportamentos que a gente tem hoje, né, na sociedade.
ninguém gostaria de falar nada? Oi, Daniele. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bom ter Vera. Boa noite, Daniele. Fiquem à Todo vontade. mundo calado, todo mundo calado hoje. Foi Acho que realmente estão pensando, tocou né? profundamente, né, a lei da reprodução. Sabe, eu vou fazer um comentário com Dá para vocês. pensar muito mesmo, né? Eu vou fazer um comentário com vocês que é uma conclusão minha, tá? Que isso eu penso há muito tempo, desde há muito tempo. Olha como nós temos ainda uma visão das coisas, né? Um sentimento pelas coisas que pode não ser assim. Bom, eu vou explicar o que eu estou pensando. Se nós soubéssemos o trabalho que dá ter filhos, né? Estou falando isso, sim, de forma bem objetiva, tá? É a gravidez, né? Tudo, né? A mulher que passa, né? Pelo que ela passa, tal, a gravidez, tal, 9 meses gestando uma criança, depois o parto, depois toda aquela dependência que a criança tem e vai crescendo e tal. Então, se não fosse alguma coisa muito, mas muito assim, digamos assim, atraente, eu acho que dificilmente as pessoas em sã consciência pensam, eu não quero ter filho, não quero passar por isso, né? É que existem duas coisas que eu vejo, volto a falar, é conclusão minha, tá? São duas coisas que desequilibram essa balança, que fazem com que as pessoas tenham filhos. Primeiro é o ato sexual, né? Que é um grande atrativo, que é superior até o pensar no amanhã, no futuro, o que vai acontecer, ou todo esse trabalho que a gente falou. E segundo, é essa devoção que é a maternidade. Então, são duas coisas que são altamente atrativas. De novo, hein? É minha conclusão. Porque senão a reprodução estaria fadada assim, a um insucesso. Acabaria as pessoas, né? Ou diminuiria. Não, eu estou falando, você entendeu, né, o que eu falei, não é? Sim, entendo. Porque as coisas são tão bem feitas, são tão realmente, sabe, está tudo no lugar, que isso é uma alavanca de continuar a espécie. Falando de forma bem objetiva, né? E também tentando que vocês falem alguma coisa, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante é que a mulher, ela já nasce assim com uma disposição e ela quer muito Que é o lado da maternidade, que é esse o lado né? maternal, né? Ela quer o filho, Deus é perfeito, né? Já planta a sementinha dentro da gente, porque a gente quer o filho. E nós precisamos que tenham novos espíritos nascendo. Porque os espíritos precisam estar nascendo. Ou nascendo aqui na experiência da carne. Né? É isso que eu quero dizer. Nossa, foi filosófico, né? Não foi? Nossa. Foi profundo. E quando a gente percebe dentro de nós essa sementinha, né, Kátia? Eu vou falar por mim também, né? Você esquece tudo isso que ele falou, né? Que é difícil, que são momentos de uma entrega total, de uma entrega total, né? Aí a gente aprende também a não ser egoísta, né? Então, para a mulher, é uma coisa eu acho que é fantástico. E você passa a sentir um prazer, é uma gratidão muito grande, né? Você sabe também que o lado maternal é necessário em muitos outros aspectos da vida. Né? Quantas vezes nós somos mães de adultos, né? Esse lado maternal não é só para criar filho, não é só para criar filho, mas é para cuidar e ajudar outros espíritos também, né? Encarnados. Antes que a Ana Paula e a Marileide falem, deixa eu só falar uma coisa, baseado nisso que você falou, Kátia.
tem aquele livro de Eustáquio, né? As Vidas de Eustáquio, não é alguma coisa assim. São muitas encarnações. E ele era um bárbaro, que ele fez... Bom, todo bárbaro faz barbaridades, né? Ele fez muito, né? E ele... As duas encarnações que mudaram o curso dele foi quando ele veio como mulher e como mãe. Nossa. E de 2 filhos que se odiavam, né? Então, aquilo para ele foi o divisor de águas. Então, realmente, a maternidade é algo que é de se tirar o chapéu, né? Desculpa, agora deixa eu passar a palavra para Ana Paula e para Marileide, que abriram o microfone. Eu tinha aberto. Não, nem tinha percebido que eu já tinha aberto o microfone. Se a Marileide quiser falar, pode falar, fica à vontade, Marileide. Eu falar em maternidade, para mim, é um bálsamo, porque eu lembro, bem, eu tenho 68 anos, então, Ana Paula, você não faz ideia do que eu vou falar. Então, eu era bem jovem, talvez criança, e uma vez eu disse para minha mãe, eu disse, olha, eu posso até não casar, mas eu quero ser mãe. Quase que eu levo uma surra naquele dia. Vocês são mais ou menos da minha época e sabem o que eu estou dizendo, né? Como você não quer casar e quer ter filho, você é louca? Mas assim, eu acho que a maternidade, Verinha, como você falou, é uma bênção. Eu acho que todos os homens depois deveriam, na reencarnação, deveriam vir mulher para viver isso, não é? E depois, aí eu digo hoje, ontem, engraçado, né? No jantar, no almoço do Dia das Mães, aí a minha filha disse assim, Léo, mãe é assim, sabe? Como diz aquela anedota. Quando a gente era criança, mãe, eu tô com fome. Vai, menino, come qualquer coisa. Hoje, a avó, quando a neta diz, vovó, eu estou com fome. Meu amor, como é que você quer o seu ovo com estrelinha? Então, quer dizer, essa maternidade passa, aumenta quando a gente se torna avó, sim, não é? Eu sou muito melhor mãe hoje do que como avó, sim, quando eu era mãe. Não é? É uma coisa que parece que vai enriquecendo o nosso espírito. Eu sou melhor mãe quando me tornei avó. É uma coisa da feminilidade da mulher, eu acho, né? E essa experiência maravilhosa de ser mãe, todos os homens deveriam experimentar, em outra encarnação, vir mulher mesmo. É só para dizer que eu acho que é maravilhoso ser mãe e ajudar na procriação, ajudar ao mundo, ajudar que se crie bons exemplos pela vida, né? Era só essa observação. E eu concordo com você, viu? Então, eu acho que tem uma coisa interessante nessa questão do crescimento populacional, que é a nossa idealização e o que realmente está acontecendo, né? Porque a população mundial ela tá decaindo desde mais ou menos 1960, né? A taxa de crescimento. Só que a gente não percebe isso porque a nossa vida está estendendo, né? Então, esse acúmulo, esse crescimento, ele não se dá pela quantidade de pessoas que estão nascendo, ela se dá pelo acúmulo de pessoas no planeta. E eu acho isso interessante porque muda a perspectiva que a gente tem sobre a reencarnação. Porque antes a reencarnação era muito curta, né? A expectativa de vida das pessoas era aí na faixa de 40, 45 anos de idade. 45 anos de idade, você já acima de 45, você já era uma pessoa vista como algo assim excepcional, você tinha feito alguma coisa, né? Tem relatos assim é muito interessante você ler a história, porque tem relatos de pessoas na Idade Média que estavam acima dessa idade, que as pessoas achavam que eram os grandes sábios, que tinha acontecido alguma coisa excepcional com eles, porque eles ainda estavam vivos, né? E hoje, se você falar que uma pessoa morre com 45 anos, é um absurdo. Essa pessoa morreu muito jovem, ela tinha metade da vida ainda pela frente. Então, o que eu quero dizer com isso?
que a reencarnação não é que a quantidade é que vai demonstrar que o nosso plano aqui saiu de provas e expiações para regeneração. Na verdade, é a expectativa de vida, porque o espírito vai aproveitar muito mais uma existência do que teve que vir repetidamente por várias existências, né? Porque ele vai aproveitar, o espírito vai aproveitar de maneira mais consciente esse tempo que ele está aqui. Então, é muito engraçado isso, porque as pessoas, a maior parte das pessoas acredita que a população está crescendo porque está nascendo gente. Não, a população está crescendo porque a gente vive mais, porque nascendo, na verdade... Hã? Ninguém morre mais, né? Nasce, mas não morre. Vai ficando. Então, por isso que os sistemas de previdência estão quebrando no mundo. E tá todo mundo... Então, assim, a gente está vivendo, assim, vamos colocar dentro de uma perspectiva, né? A gente está vivendo melhor do que a gente vivia antes. Só que depende também da intenção, daí volta naquelas últimas perguntas, né? Depende da intenção. Qual que é a minha intenção em viver nesse mundo? Né? O que eu estou querendo aprender aqui? Né? Do que eu estou aproveitando? Não adianta eu viver 80 anos aqui e 80 anos sem viver as oportunidades que realmente devem ser vividas. Né? Essa questão de filhos, a gente o que está bem escrito assim, no final do capítulo, quando ele vai falar da intenção. Né? O Divaldo, ele tem a família dele, ele constituiu a família dele, o Chico também constituiu a família dele, a Madre Teresa também tinha a família dela, né? A Irmã Dulce também tinha a família dela. Veja que família não significa necessariamente a forma tradicional de família que a gente convencionou pelas regras, né, da sociedade. Então, a gente está numa transição mesmo, nós estamos numa transição de regras, do que é essencial, porque a gente está muito mais questionando as nossas intenções do que necessariamente a forma, né, ou a aparência. Antes, a forma e a aparência tinham muita importância, hoje o que tem importância é a intenção. Então, eu acho que até a lei da reprodução a gente consegue ver um avanço dela, né, na nossa sociedade. Né? Se a gente começar a pescar mesmo os números, o que está mudando, o que não está mudando, né? O que é família hoje, né? A gente podia discutir isso, assim, ia demorar séculos, né, para a gente determinar. Mas hoje a família está muito mais enraizada, eu acho, né, na minha perspectiva, na lei do amor, do que era, por exemplo, na época da Revolução Industrial, que era na lei do trabalho, né? Quanto mais filhos você tinha, mais chance de melhorar de renda, né? Então, é isso que eu fiquei pensando. Tanto que a lei do trabalho, ela vem antes, né? Mas a gente é muito triste quando você pega os relatos assim da época da Revolução Industrial, que as pessoas tinham filhos realmente para o trabalho, para trabalhar, porque eram crianças que faziam manutenção naquelas máquinas de tecelagem, né? Porque elas tinham as mãozinhas pequenininhas, né? E podiam entrar dentro da máquina e puxar o fio que estava, né? Então, a forma como as famílias eram, né, construídas é completamente diferente da nossa forma hoje. Infelizmente, sabe, Ana Paula, a gente vê nos dias de hoje reflexos de atitudes pensadas comercialmente ou financeiramente, como, por exemplo, a China, ela opta por filhos homens, que acabou desbalanceando. Hoje é comprovado que eles vão ter um problema muito sério no futuro. Já tem, né? Tem mulher, já tem, exatamente. Já porque tem. Eles mexeram nesse equilíbrio, né? Porque filho homem tem mais valor que filho mulher, né? Não, é cultural, é porque o filho mais velho, sendo homem, ele é obrigado a cuidar dos pais. Então, e com isso só nasce menino, quer dizer, durante um tempo está nascendo menino, e aí às vezes eu brinco, né? Nem é até uma brincadeira de mau gosto, né? Falar que as mulheres não precisam ficar preocupadas, que todo mundo arranja casamento, é só para a China, né? Porque tem um monte de homem lá, né? Mas realmente é um problema sério, que eles vão ter que importar mulheres, se quiserem, e também no interior vai ser complicado. Eu estava vendo, eu não entrei a fundo no estudo, porque era uma reportagem, né? Falando do problema que eles vão ter no futuro com relação Não, eles já têm esse problema, porque
É assim, é que não é só cultural, é religioso também, porque quando os pais morrem, é o filho, né, que precisa fazer as orações lá para cremar o corpo, etc, né? Então, se eles só tiverem... E o governo, por conta do crescimento populacional muito alto que estava na China, o governo proibiu os pais de terem mais de um filho. Então, o que eles estavam fazendo? Tinha uma menina, matava a menina para ter o filho, para poder ter o filho, porque o governo proibia você ter 2 filhos. Agora parece que você pode ter o segundo filho se você pagar por ele. Mas você tem que dar um dinheiro para o governo, né? Eu tenho uma amiga que é chinesa, Uhum. e ela é fruto dessa época. E ela vive comentando comigo, né, como ela é triste, como ela se sente triste de não ter tido irmãos. Ela é filha única, porque ela nasceu há 40 e tantos anos atrás, quando ainda só se podia ter um filho. Hoje em dia se pode ter 2. Hoje em dia você pode ter quantos você quiser, mas o governo não reconhece ninguém a mais de 2, ou seja, eles não podem ter plano de saúde, não tem assistência escolar, não tem nada, absolutamente nada. Então, isso faz com que os casais decidam só ter 2. Né? Agora tem que ter 2, porque eles já perceberam que a população está envelhecida. Então, não tem gente suficiente para trabalhar. Eles estão sofrendo. E tem outro Isso problema. é o que ela me conta, né? É o que ela me conta. Tem um problema sério no interior da China, que no interior da China é mais raro você achar mulheres. Então, os homens, os jovens, vão, por exemplo, a Pequim, para Xangai, para tentar achar mulheres. Só que as mulheres que moram nos grandes centros urbanos não querem casar com eles e ir para o interior da China. Então, tem muito caso de sequestro de mulheres, etc. É muito comum isso na China, não é? Inclusive, tem um negócio que você pode perguntar para sua amiga. Quando eu soube, eu fiquei aterrorizada, que eles cortam o tendão de Aquiles, né, da mulher, para ela não se fugir. Então, assim, é terrível a forma como a gente... assim, é muito engraçado que a desigualdade social e a pobreza, elas fazem com que certas regiões do mundo ainda estejam na época medieval, enquanto a gente está no século XXI. As pessoas, às vezes, eu até brinco, assim, né? As pessoas falam assim, vou com umbral, né? Quando eu desencarnar. Eu falei assim, não precisa esperar desencarnar. Tem um umbral aqui, de vários tipos de umbral, se quiser. É só você viajar pelo mundo. É só ir para o aeroporto. Só ir para o aeroporto, pegar uma coisa... A Índia é um país extremamente difícil de visitar. Nem me fale. E eu nunca tive coragem de visitar a África, porque os amigos africanos que eu tenho, que eu fiz amizade, e outros que foram para lá para fazer trabalho voluntário, falam que você vai para lá, você não volta mais o mesmo. Não, é verdade. Você não volta mais o mesmo. Eu tenho muita vontade de ir, mas ao mesmo tempo eu tenho muito receio, porque eles falam que marca muito a sua vida, porque você vê coisas assim, valores que você não admite. Sabe? É inacreditável, sabe? Essa minha amiga africana, ela estava contando, ela falando assim, olha, o ônibus passa nas vilas para levar o pessoal para o hospital, né? Para levar para o centro de saúde e tal. E muitas vezes as pessoas que estão indo já estão muito debilitadas. E o ônibus vai lotando conforme ele vai parando, né? E daí, nesse caso específico, tinha uma senhora que ela já estava assim, para lá do que para cá, né? Ela já estava bem mal, tal, quase desencarnando. Eles deixaram na estrada, colocaram outra pessoa no lugar dela e foram embora. Quando você ouve esse tipo de relato, daí a gente vê o que é essa questão da vida, como que a vida pode ser encarada de maneiras completamente diferentes, dependendo da sua necessidade. Então, a gente está vivendo num mundo muito, muito, muito diferente um do outro. E a gente vive, e por isso que eu falo que a gente, né, eu falo, vivo repetindo isso, que nós somos muito privilegiados, mesmo diante das nossas dificuldades. Sim. Comparando com todos esses países aí, né, haja privilégio, né? Haja privilégio. Haja privilégios. E, de repente, quem sabe, a lei natural da reencarnação, tudo tem um sentido de ser, né?
Teve uma coisa que a Kátia falou, que agora que você falou, Marilede, eu lembrei, que a Kátia falou assim, por que que tem tanta gente na Índia, né? Mas a gente também tem que lembrar que a Índia, a China, todos aqueles países são os berços das civilizações, aquelas pessoas estão reencarnando há muito mais tempo que a gente, né? Aqueles espíritos. Então, é bem natural que esses países fossem... mas isso aí, olha, sou eu que estou falando, hein? As minhas ideias. Porque as pessoas vão reencarnando há mais tempo, mas elas morrem também, né? Morrem, eu digo, desencarnam, né? Então, mas a constituição, né, da civilização, né? Mas mais antiga que a nossa. É que na Índia é difícil até andar na rua, sem esbarrar em ninguém. É uma coisa assim impressionante a quantidade de pessoas. Eu tive a experiência de ir à Índia a trabalho há uns anos atrás. Eu fiquei perplexa com a quantidade de pessoas. É impossível não esbarrar em ninguém. Então, eu não sei como é que eles estão conseguindo administrar essa situação agora com a pandemia. Não estão, né? É praticamente impossível. Esse era o maior medo que os especialistas tinham, que a pandemia chegasse com muita força na Índia, na China, no Sudoeste Asiático. A Indonésia também é assim, Singapura também é assim. Mas eu fiz essa correlação, talvez seja porque são civilizações tão mais antigas que as nossas, né, de mais de 3.000, 4.000 anos atrás, seja natural que sejam as mais populosas. Mas também tem a questão cultural, tem um monte de coisa no meio do caminho também. Mas Singapura, eu tive na China e em Singapura. Singapura é bem mais moderna, não é aquela loucura que a China. A China é uma coisa horrível. É porque a Singapura é uma ditadura, né? Então eles conseguem... É uma ditadura de uma ilha bem pequenininha. Sim. Eles conseguem tem muita fazer mistura, né? Singapura não tem quase... O povo dele mesmo, que nasceu em Singapura, é novo. Porque ela é nova. É chinês e indiano, é chinês, né? É tudo misturado lá. Agora, a China é muito complicado mesmo. Muita gente, muita sujeira. Muito bem. Chegamos ao final, né, da nossa sessão de estudo de hoje, e eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer a prece de encerramento. Dá vontade de continuar o assunto, né? Eu não posso fazer porque eu já fiz da abertura, tá? Senão eu faria. Tá bom, eu faço. Todo silêncio aí. Estava só esperando, viu? Ninguém se prontificava, né? Tá bom. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente em nossos lares, aos nossos mentores espirituais, que nos proporcionaram essa reunião de hoje, que esses ensinamentos que ouvimos possamos levá-los para o nosso dia a dia, principalmente para praticá-los no nosso dia a dia, para que não sejam somente palavras ditas, que possamos internalizar cada vez mais esses ensinamentos. Vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos reunidos para vibrar por todos aqueles que passam por dificuldades nesse planeta, principalmente aqueles acometidos por essa pandemia, aos familiares que estão perdendo seus entes queridos, que a espiritualidade amiga em seus lares também possa confortá-los, não deixando que as suas esperanças se findem, porque tudo é simplesmente um momento que passamos aqui para nosso aprendizado. Pedimos também pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, que eles tenham a responsabilidade dos seus atos em suas mentes, que não deixem se levar pelo orgulho, pelo egoísmo, e que principalmente olhem por aqueles mais carentes e necessitados que tanto dependem deles.
E dessa forma, agradecidos por tudo que recebemos nessa noite, encerramos essa reunião, na expectativa que na semana que vem possamos estar novamente reunidos. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, tá?